Muammar Gaddafi, conhecido como um dos ditadores mais impiedosos da história, cercava-se de um exército de guarda-costas femininas que enfrentaram horrores inimagináveis sob seu comando. Mas a questão que todos se perguntam é, como sua esposa, Safia Farkas, suportou tudo isso? Hoje, vamos desvendar os segredos sombrios por trás dessa relação, explorar a vida das guarda-costas que viveram sob controle absoluto e tentar entender o papel de Safia nesse cenário. Prepare-se para uma história perturbadora e cheia de reviravoltas que desafiará tudo o que você acredita saber sobre poder, lealdade e sobrevivência. Já se passaram mais de 13 anos desde que o ditador líbio, Muammar Gaddafi, foi derrubado e morto por seu próprio povo. Apesar de sua morte, seu estilo de vida extravagante e personalidade marcante continuam a intrigar. Ele era constantemente cercado por guarda-costas femininas impressionantes, conhecidas como a Guarda Amazônica. No entanto, enquanto essas mulheres chamavam a atenção, sua esposa, Safia Farkas, permaneceu nas sombras por mais de 40 anos. Ela tolerou rumores de casos amorosos e as excentricidades de seu marido, mas o que aconteceu com ela após a queda de Gaddafi? Onde Safia está agora, e qual era seu verdadeiro papel na vida do ditador? E o que realmente sabemos sobre as mulheres que juraram protegê-lo? Gaddafi governou a Líbia com mão de ferro por 42 anos, de 1969 até 2011. Ele era um homem cheio de contradições, ao mesmo tempo carismático e impiedoso, temido e admirado. Sua liderança foi marcada por um culto à personalidade, onde ninguém poderia brilhar mais do que ele. Vindo de uma família beduína, Gaddafi sempre fez questão de preservar sua ligação com suas origens, mesmo quando exibia seu poder em cenários internacionais. Um dos traços mais excêntricos de Gaddafi era sua insistência em viver em uma barraca de luxo, independentemente de onde estivesse. Durante visitas oficiais ao exterior, ele levava sua tenda para locais improváveis, como os jardins do Palácio do Eliseu, na França, ou um parque perto de Roma, na Itália. Ele até tentou montá-la em Nova York durante uma reunião das Nações Unidas. Esses gestos eram declarações claras de sua identidade, demonstrando que ele nunca se afastou de suas raízes beduínas. Suas escolhas de vestuário eram igualmente extravagantes. Ele aparecia usando túnicas coloridas adornadas com padrões elaborados, uniformes militares cheios de medalhas simbólicas ou trajes tradicionais africanos. Para Gaddafi, suas roupas eram mais do que moda, eram uma forma de reforçar sua figura como um personagem maior do que a vida. Ao lado de seus discursos inflamados, essas excentricidades cimentaram sua presença como uma figura icônica, embora controversa, no cenário internacional. Apesar de seu magnetismo, Gaddafi governou com punho de ferro, eliminando qualquer oposição e garantindo que ninguém ameaçasse sua posição. Seu carisma o ajudou a manter o controle por décadas, mesmo enquanto seu povo sofria sob um regime autoritário. Entre as muitas peculiaridades de Gaddafi, sua dependência de guarda-costas femininas foi uma das mais notáveis. Conhecidas como a Guarda Amazônica, essas mulheres eram impecavelmente treinadas e sempre o acompanhavam em público. Seus uniformes e a postura imponente geraram muitos rumores, levando a especulações de que elas poderiam ser mais do que apenas segurança. Mas enquanto essas figuras chamavam atenção, havia outra mulher que desempenhava um papel muito mais importante na vida de Gaddafi, sua esposa, Safia Farkas. Ao contrário das guarda-costas glamorosas, Safia viveu longe dos holofotes. Por 41 anos, ela manteve um perfil discreto, dedicando-se à criação dos 7 filhos do casal e permanecendo fiel ao marido até seus últimos dias. A vida de Safia é cercada de mistério. Ela raramente aparecia em público e nunca acompanhava Gaddafi em suas viagens internacionais. Suas ausências eram tão notáveis que é quase impossível encontrar fotos dos dois juntos. As poucas imagens de família que existem hoje vieram à tona somente após a queda do regime, sendo descobertas entre os destroços da vida que Gaddafi deixou para trás. Essas imagens sugerem que Safia preferia permanecer nas sombras, longe do glamour e da adulação que rodeavam seu marido. Mesmo assim, ela parecia ocupar um lugar especial na vida de Gaddafi. Por mais de 4 décadas, ela permaneceu ao lado dele, suportando sua vida extravagante, seus excessos e os intermináveis rumores de casos amorosos. Gaddafi, um homem conhecido por sua obsessão por mulheres belas e influentes, poderia ter se casado com qualquer pessoa, uma princesa, uma supermodelo ou uma celebridade. Ainda assim, ele escolheu Safia Farkas. Quem era essa mulher misteriosa que conseguiu permanecer em sua vida por tanto tempo?
Diferentes relatos oferecem versões conflitantes sobre como Safia Farkas conheceu Gaddafi. Alguns dizem que o encontro ocorreu enquanto ele estava na Academia Militar Iugoslava, antes de seu golpe em 1969. Outros sugerem que ela nasceu na cidade de Albaida, no leste da Líbia, pertencendo à tribo Baraza, e que seu primeiro contato com Gaddafi aconteceu quando ele foi hospitalizado e ela o atendeu como enfermeira. Apesar dessas divergências, um fato é inegável: Safia se tornou uma figura central na vida pessoal de Gaddafi. Safia e Gaddafi tiveram 7 filhos biológicos, 6 homens e uma mulher, além de 2 filhos adotivos. Mesmo com rumores de infidelidades e sua preferência por mulheres atraentes, Safia manteve sua posição ao lado de Gaddafi, evitando atividades públicas e políticas. Fotos do casal são raras, refletindo sua decisão de permanecer longe dos holofotes. Essa lealdade de décadas levanta questões intrigantes: o que realmente sustentava esse relacionamento? Era amor, dever ou uma combinação de ambos? Os filhos de Gaddafi desempenharam papéis significativos durante seu regime. Representavam a continuidade do poder, mas também atraíram críticas devido ao comportamento extravagante e escândalos, que contrastavam com a pobreza enfrentada pela população. Entre eles, Saif al-Islam Gaddafi se destacava como potencial sucessor. Educado em Londres, ele tentou se apresentar como um reformador, mas sua reputação foi manchada por acusações de corrupção e seu papel na repressão durante a revolta de 2011. Outro filho, Hannibal Gaddafi, tornou-se notório por sua conduta violenta e escândalos internacionais, frequentemente colocando o nome da família no centro de controvérsias. Enquanto isso, Mu'tasim Gaddafi, atuando como conselheiro de segurança nacional, concentrou seu poder em ações militares. Apesar de suas posições de destaque, o comportamento dos filhos Gaddafi muitas vezes manchou a imagem do regime, intensificando o descontentamento do povo líbio. Enquanto os filhos se envolviam em luxos e excessos, Safia Farkas consolidava sua influência nos bastidores. Extremamente rica, ela controlava ativos estratégicos, como a Burak Air, uma companhia aérea privada que monopolizava o transporte de peregrinos líbios durante o Hajj. Boatos sobre sua riqueza abundavam, com alegações de que ela possuía até 20 toneladas de ouro e uma fortuna avaliada em bilhões de dólares. Essas informações corroboram relatórios que descrevem a família Gaddafi como poderosa, mas profundamente dividida e disfuncional. Embora Safia evitasse grandes exibições de opulência, sua riqueza e status lhe garantiam poder substancial. Ela viajava discretamente e preferia eventos privados, como as celebrações da Revolução de 1969. No entanto, ela também teve envolvimento simbólico em atividades internacionais, como quando foi eleita vice-presidente da Organização das Primeiras Damas Africanas em 2008. Safia parecia tolerar as conhecidas infidelidades de Gaddafi, possivelmente enxergando nisso um preço a pagar por manter sua posição privilegiada. Nos anos 1980, os casos amorosos de Gaddafi tornaram-se mais evidentes, mas Safia escolheu priorizar sua influência e status acima de questões pessoais. Na época, Muammar Gaddafi viajava sempre acompanhado por um grupo de guarda-costas femininas, conhecido oficialmente como Amazonas. Esse grupo foi apresentado ao mundo como uma prova do compromisso de Gaddafi com os direitos das mulheres. Ele frequentemente alegava ter promovido a igualdade de gênero na Líbia, permitindo que mulheres servissem nas forças armadas e projetando o país como um modelo de avanço nesse aspecto. Para Gaddafi, as Amazonas eram mais do que protetoras, elas simbolizavam lealdade absoluta. Ele acreditava que as mulheres eram menos propensas a traí-lo do que os homens e confiava sua segurança pessoal a elas. Em 1998, essa lealdade foi testada de maneira extrema, quando uma de suas guarda-costas sacrificou sua vida para protegê-lo durante uma tentativa de assassinato por fundamentalistas islâmicos. A jovem se colocou entre Gaddafi e as balas, provando sua devoção ao líder. As Amazonas faziam parte de uma unidade de elite, cuidadosamente selecionada e submetida a treinamentos rigorosos em uma academia militar exclusiva. Apenas as melhores se tornavam parte da guarda pessoal de Gaddafi, e sua presença era uma declaração para o mundo, reforçando a imagem progressista que ele tentava projetar. Inspiradas por seus discursos sobre igualdade, muitas mulheres líbias se alistaram no exército, acreditando que faziam parte de uma transformação revolucionária. Porém, a realidade por trás dessa fachada era muito mais obscura. Sob as promessas de igualdade e oportunidades, escondia-se um sistema de abusos. As jovens que se alistavam cheias de esperança frequentemente se deparavam com um cenário aterrador.
Relatos de exploração e comportamentos inadequados por parte de Gaddafi começaram a surgir já na década de 1970. Ao longo dos anos, à medida que consolidava seu poder, Gaddafi construiu um ambiente onde suas vontades não conheciam limites. Poucos ousavam desafiar sua autoridade, pois as consequências eram severas. Esse controle absoluto também se estendia às mulheres em sua órbita. Algumas das Amazonas revelaram posteriormente o que acontecia nos bastidores. Nezengani, uma ex-guarda-costas, detalhou como muitas mulheres foram forçadas a desempenhar papéis muito além de suas funções oficiais. Ela descreveu situações em que eram conduzidas contra sua vontade para os aposentos de Gaddafi, conscientes do que aconteceria. O livro Gaddafi's Harem, escrito pela jornalista francesa Annick Cogéan, revelou ainda mais detalhes perturbadores sobre a vida das mulheres no círculo íntimo do ditador. Baseando-se em entrevistas com diversas sobreviventes, a obra expôs o lado sombrio do regime de Gaddafi. No centro do livro está a história de Soraya, uma jovem líbia cuja vida foi completamente transformada após chamar a atenção de Gaddafi durante um evento escolar. Ordenada a ir até sua residência em Bab al-Azizia, Soraya foi mantida lá por 6 anos, forçada a suportar condições degradantes e uma existência controlada pelo líder. Soraya revelou como a ideia de escapar era fútil. O alcance de Gaddafi ia muito além das fronteiras da Líbia, e as mulheres sabiam que ele poderia encontrá-las em qualquer lugar do mundo. Algumas, no entanto, aceitavam estar próximas ao ditador de forma voluntária, atraídas pelos luxos e privilégios que essa posição proporcionava. Gaddafi misturava suas indulgências pessoais com sua imagem pública. Muitas de suas amantes eram obrigadas a se vestir como soldados e acompanhar suas viagens oficiais, fingindo ser parte de sua força de segurança. Essa encenação reforçava sua imagem de campeão dos direitos das mulheres, mas escondia a verdade: muitas dessas mulheres eram simplesmente figurantes em um espetáculo cuidadosamente coreografado. Por trás das cortinas, os verdadeiros responsáveis por sua proteção eram homens experientes, que trabalhavam discretamente para garantir sua segurança enquanto as Amazonas eram exibidas como símbolo de modernidade. A obsessão de Gaddafi por mulheres era insaciável. Ele exigia novas companhias diariamente, preferindo jovens virgens. Para atender a esses desejos, seu círculo íntimo criou uma rede de recrutadores. Um dos nomes mais notórios nesse sistema foi Ali Keilani, que usava sua posição como chefe do escritório de rádio e televisão para explorar mulheres aspirantes. Muitas jovens, atraídas pela promessa de carreiras no entretenimento, acabavam enfrentando um destino cruel. Tornavam-se parte de um sistema que as via apenas como ferramentas para satisfazer os caprichos de Gaddafi e reforçar sua imagem de líder absoluto. A obsessão de Muammar Gaddafi era profundamente enraizada em seu passado. Criado como filho de um beduíno em uma tenda, ele cresceu na pobreza, carregando as marcas de humilhações e desprezo. Essa origem alimentou um ressentimento vitalício contra os ricos e poderosos, impulsionando seu desejo de vingança ao alcançar o poder. Gaddafi encontrava satisfação em humilhar aristocratas e figuras de alta posição. Ele via nisso uma forma de reafirmar sua superioridade, já que sabia que, apesar de sua riqueza e influência, nunca possuiria o refinamento ou a sofisticação cultural que invejava. Ele expressava esse domínio de maneiras extremas, frequentemente exigindo que ministros trouxessem as esposas ou filhas de famílias influentes até ele. Recusar tais exigências era impensável, pois significava um risco de represálias severas. Para Gaddafi, subjugar essas mulheres era uma demonstração de seu poder absoluto. Algumas buscavam voluntariamente sua atenção, esperando benefícios materiais ou financeiros, mas o preço de sua proximidade frequentemente era devastador. Essa obsessão de Gaddafi também causava tensões diplomáticas. Durante visitas oficiais à Líbia, ele direcionava sua hospitalidade às mulheres de delegações estrangeiras, oferecendo presentes luxuosos e propondo encontros privados. Algumas visitantes eram atraídas pela promessa de riqueza e eram transportadas para Trípoli em jatos particulares. Histórias cercando suas ações incluem relatos de interesse em mulheres de alta estirpe, como a filha do rei saudita Abdullah. Acredita-se que Gaddafi viu nela uma forma de atingir o pai. Seus esforços foram frustrados, mas ele foi enganado por uma mulher semelhante, que se passou pela princesa saudita por uma noite. Gaddafi acreditou que havia conquistado seu objetivo. O reinado de Gaddafi chegou a um fim abrupto em 2011, quando seu povo se revoltou e o executou pelos inúmeros crimes cometidos. Sua riqueza e seu exército pessoal não foram suficientes para salvá-lo.
muitas de suas amazonas encontraram destinos trágicos, enquanto outras fugiram do país. Sua esposa, Safia Farkas, que tolerou suas inúmeras infidelidades em troca de poder e influência, permaneceu ao lado dele até os dias finais da Guerra Civil Líbia. Durante a batalha por Trípoli, Safia e os membros sobreviventes de sua família fugiram em veículos blindados para a Argélia. Naquele momento, sua sobrevivência era prioridade. Após deixar a Líbia, Safia buscou asilo político em Omã, onde encontrou refúgio. Em 2023, rumores indicavam que ela vivia no Cairo, Egito, longe dos dias de opulência e prestígio. Especulações surgiram sobre seus movimentos, incluindo a possibilidade de que tenha adquirido uma casa na Croácia ou visitado a Alemanha. Contudo, essas alegações nunca foram confirmadas. Dos 9 filhos que criou ao lado de Gaddafi, apenas alguns sobreviveram à guerra e ao colapso do regime. Os que restaram estão espalhados pelo mundo, vivendo em exílio. Como mãe, Safia provavelmente concentra sua energia em estar próxima deles, mantendo o que resta de sua família unida. Embora a maior parte de sua fortuna tenha sido congelada devido às sanções internacionais, Safia vive uma existência discreta. Em fevereiro de 2024, a ONU suspendeu a proibição de viagens que pesava sobre ela, permitindo que viajasse livremente. No entanto, os bens congelados permanecem inacessíveis. A trajetória de Safia Farkas é marcada por paradoxos. Casada com um dos ditadores mais notórios da história moderna, ela escolheu viver nas sombras, evitando os holofotes. Sua lealdade a Gaddafi perdurou, mesmo diante de suas traições e dos escândalos que assombraram seu governo. Hoje, ela vive no anonimato, uma figura distante dos dias em que era parte de um regime poderoso. Safia continua sendo um enigma, uma mulher que experimentou poder absoluto, mas agora reside nos ecos de um passado que não pode recuperar. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir.